Olá, meu nome é Lucas Cassiano, sócio fundador da LC Invest, e se você está aqui, provavelmente você está buscando melhores resultados nos seus investimentos. Aqui eu vou te mostrar como fazer 1,4% até 1,8% investindo com segurança em precatórios. Qual é o objetivo dessa apresentação? É que você saiba como investir em precatórios, consiga gerar rentabilidades entre 1,4% até 1,8% investindo em precatórios e que você tenha ganhos reais nos seus investimentos que superem a inflação. E mais, você conseguir fazer tudo isso sem depender de experts ou de longos estudos sobre esse tipo de investimento. O que de fato queremos com os nossos investimentos? O que mudaria na nossa vida de investidor se nós estivéssemos fazendo resultados acima do mercado tradicional que nos dessem uma rentabilidade de 1,4% ao mês? O que isso mudaria em 2 anos, em 5 anos, em 10 anos ou em 12 anos nos nossos investimentos? Olha aqui que eu vou te mostrar essas informações. Se nós fizéssemos um aporte inicial de R$20 mil e aportes mensais de R$2 mil, em 2 anos, a uma taxa de 1,4%, nós teríamos R$84 mil. Em 5 anos, nós teríamos R$232 mil. Em 10 anos, nós teríamos R$720 mil e em 12 anos nós já teríamos chegado no nosso primeiro milhão. Isso demonstra a capacidade de crescimento patrimonial dos precatórios. E se nós fizéssemos esses mesmos aportes, porém a uma taxa de 1,6% ao mês, o que é possível em precatórios, nós chegaríamos nesse primeiro milhão num prazo menor ainda, em 11 anos. Se você gostaria de ter esses resultados nos seus investimentos, fica comigo aqui até o final, que eu vou te mostrar como que a gente vai atingir na prática esses resultados. Antes, eu quero te mostrar o que nós já fizemos para os nossos investidores. Até o momento, nós já captamos mais de R$7 milhões em investimentos e transformamos isso num patrimônio de precatórios de mais de 9 milhões e 800. Entregamos uma rentabilidade anual para os nossos investidores de quase 23% ao ano. E desse valor, dos 9 milhões e 800, nós já pagamos para os nossos investidores mais de 5 milhões e 800 num prazo médio de 20 meses. Ou seja, isso também derruba aquele mito dos precatórios de que eles demoram muito tempo para ser pagos ou que eles atrasam. Nós estamos conseguindo pagar os nossos investidores em um prazo médio de 20 meses. Falando rapidamente da minha experiência, eu sou advogado há mais de 20 anos, além de investidor em precatórios, tenho vasta experiência em processos judiciais contra governos, que são os processos que geram precatórios, e já ajudei diversos investidores a obter os resultados que eu falei para você anteriormente. Provavelmente você está investindo no mercado tradicional. Qual que é o mercado tradicional? São as rendas fixas, como poupança, CDBs, ou na renda variável, como fundos imobiliários, ações. Este é o quadro do mercado tradicional. Qual que é o problema do mercado tradicional? Na renda fixa, muitas vezes eu costumo dizer que a gente está investindo numa perda fixa, porque a gente investe numa poupança ou num CDB e acaba tendo um resultado, além de não ser satisfatório, em alguns momentos a própria inflação supera esse nosso investimento, de modo que o nosso patrimônio ao longo do tempo vai sendo reduzido pela inflação. Ou seja, digamos que eu tenho uma renda fixa que me paga 8%, mas eu tenho uma inflação lá de 10%. Ou seja, eu estou perdendo 2% todo mês, ou todo ano, desculpa, em função da inflação. Se nós fizéssemos, por exemplo, um comparativo entre um investimento no Tesouro Direto, IPCA mais 2029, e um precatório, nós teremos lá 8,4% ao ano no Tesouro IPCA mais, certo? O que te daria, por exemplo, num aporte de 20 mil, te daria no final de 5 anos 29.900, e uma rentabilidade de quase 50%. Já no precatório, se você aportasse esses mesmos 20 mil, você teria lá no final R$42 mil de retorno, uma rentabilidade de 110%, ou seja, um retorno mais que o dobro. Já na renda variável, eu tenho que ter estômago para conviver com patrimônio volátil e muitas vezes com perdas significativas e que nem sempre geram os resultados que nós estamos esperando. Sobre a renda variável, é importante falar, por exemplo, da análise da CNN, na qual eles pegaram os últimos 10 anos de investimento em bolsa e fizeram comparações com investimentos em renda fixa. Ali, eles pegaram a média das ações do Ibovespa e verificaram que, em 10 anos, quem investiu na bolsa de valores perdeu para a poupança
conforme a informação que eu estou colocando aí na sua tela. Qual que é o problema da renda variável? Muitas vezes você está sujeito a oscilações de mercado, aposta em uma performance futura incerta de um ativo, ou seja, você depende de um evento futuro incerto, a performance de uma empresa, a performance de um fundo imobiliário, e acaba tendo um risco que gera uma probabilidade de perda do valor principal e muitas vezes redução ou não pagamento de dividendo ou juros sobre esse investimento. Diferente nos precatórios, que tem baixa correlação com o mercado tradicional, você tem uma estabilidade da renda fixa sem a volatilidade do mercado financeiro. Por que isso? Porque o precatório tem a sua forma de remuneração fixada na lei e você está dentro de um negócio real da economia, ou seja, você tem um precatório lá que vale 100 mil, por exemplo, e você vai comprar ele por 80 mil, de modo que as premissas daquele negócio já estão fixadas no passado e você não vai ter nenhuma surpresa no futuro, ou seja, você comprou um título que valia 100 mil, que você pagou 80, e lá na sua carteira de investimento, esse título vai estar lá por 100 mil reais e você só vai aguardar o recebimento dele lá no final, ou seja, o recebimento do valor cheio daquele título, que muitas vezes pode vir com correção, te dando, por exemplo, 110 mil, ou seja, você pagou 80 mil e ao longo do tempo carregou aquele título e recebeu 110 mil. O que é de fato o precatório? O precatório é um título judicial de um processo ganho na justiça contra um governo, seja estadual, municipal ou federal. Como que a gente torna, então, o precatório em investimento? Por exemplo, uma pessoa, vamos supor aqui que a dona Neide processou o INSS e ela ganhou lá 100 mil reais contra o INSS. O que nós, investidores, vamos fazer? Nós vamos negociar esse título com a dona Neide, porque ela não quer esperar lá 24 meses para receber esse precatório. Então, a gente vai oferecer lá para a dona Neide, por exemplo, 80 mil reais pelo título dela. Vamos nos reunir em 10 investidores, cada um vai colocar 8 mil reais e nós vamos comprar esse título então por 80 mil reais, de modo que nós vamos colocar lá na nossa carteira de investimento um título que vale 100 mil reais, que nós pagamos 80 mil reais. Quando esse título for pago, ele ainda vai receber uma correção monetária, digamos que ele vale 110 mil reais. Nesse exemplo, cada um dos investidores vai ter aportado 8 mil reais para receber lá no final dos 24 meses 11 mil reais. Basicamente, esse é o funcionamento do investimento em precatórios. Ou seja, é um desconto de título. Nós pagamos um valor menor no início pelo título para receber o seu valor cheio lá no final. A essa altura, provavelmente você já está se perguntando, ok, mas quais são os riscos do investimento em precatórios? Nós vamos apontar aqui 4 dos principais riscos dos investimentos em precatórios que você vê no mercado. O primeiro deles é o atraso. Via de regra, todo mundo diz, o precatório não é pago. Nós aqui na LC Invest fazemos uma auditoria dos precatórios que vão para os nossos investidores para evitar o atraso. Compramos apenas títulos que sejam pagos em dia, ou seja, auditamos o governo que deve aquele título, verificamos se o título está bem posicionado na fila para evitar esse atraso. De modo que nós temos bastante sucesso nos nossos investidores, tanto que eu mostrei para vocês lá no início que temos conseguido pagar nossos investidores numa média de 20 meses. Ok, fizemos toda a auditoria do precatório, verificamos que ele vai ser pago em dia. Mas o que pode acontecer se eventualmente esse precatório atrasar? Bom, se o precatório atrasa, ele vai seguir tendo correção de 100% da Selic. Ou seja, você não vai ter perda no seu investimento em função do atraso do precatório. E como nós selecionamos os precatórios que são pagos em dia, o que ocorre? Se acontecer algum atraso, ele nunca vai ser muito prolongado. Um atraso longo, como 3 anos ou algo nesse sentido. Muitas vezes pode ocorrer um atraso de 2, 3 meses para o pagamento, porque o nosso título está lá no início da fila, bem ranqueado para pagamento, e foi auditado aquele governo para certificar que ele paga em dia. O que as pessoas muitas vezes não te contam é que, embora um precatório possa atrasar, muitas vezes os precatórios têm o seu pagamento antecipado. Aqui na LC Invest, a grande maioria dos nossos investidores recebe seus precatórios antes do prazo final de pagamento, de modo que os pagamentos costumam ocorrer antecipadamente. Outro aspecto importante do risco se trata da fraude, ou seja, digamos que a dona Neide lá pegou seu precatório e vendeu para 10 pessoas diferentes. O que nós fazemos aqui na LC Invest? A partir do momento que o precatório é adquirido pela LC Invest e vem aqui para a custódia da empresa, nós comunicamos ao juiz para que ele homologue aquela compra, evitando que a pessoa venha a vender esse precatório para outras pessoas. Isso mitiga o risco de fraude do precatório ser vendido para mais de uma pessoa. Além disso, o outro risco dos precatórios se trata das dívidas que aquela pessoa
que te vendeu o precatório. Por exemplo, se a dona Neide lá tem uma dívida de 100 mil com o INSS e ganhou 100 mil contra o INSS, quanto que vale o precatório dela? Não vale nada, porque a dívida dela é igual ao valor do precatório. Como que nós evitamos, então, que uma dívida da pessoa possa atingir o precatório? Nós fazemos uma auditoria de crédito nessa pessoa para garantir que não existam dívidas que possam recair lá sobre o precatório ou penhorar o precatório. Feita essa auditoria, certificado que não tem dívidas, o precatório, então, é transferido para a LC Invest. Se a pessoa vier a contrair dívidas futuras, essas dívidas já não importam mais, porque o precatório já saiu da propriedade dela e veio para a custódia da LC Invest. E o outro aspecto de risco também é o cálculo do precatório. Eventualmente, o índice de correção, que eu falei para você que pode ser Selic ou eventualmente IPCAE, pode vir a ser mudado por uma decisão dos tribunais superiores. Se houver essa mudança, eles podem substituir esse índice por outro índice de correção. Não significa que o precatório não terá correção, mas poderá haver uma substituição desse índice, mudando a correção do seu precatório. Um outro aspecto importante de falar aqui é que quem for investir em precatórios vai ter lá uma cláusula prevendo a possibilidade de perda total do investimento. Mas como assim? Eu posso investir em precatórios e perder totalmente o meu investimento? Não se trata exatamente disso, mas de uma questão em relação à auditoria. Reparem, a auditoria que é feita na compra de precatórios, ela é feita por pessoas, ou seja, ela depende de um critério subjetivo. Mesmo que a gente faça a auditoria mais rigorosa e a melhor auditoria de todas, sempre existe essa questão subjetiva no trabalho de auditoria. Por exemplo, um médico ele pode ministrar os melhores remédios a um paciente e, eventualmente, aquele paciente responder de forma diversa e vir a falecer. A mesma coisa com a auditoria. Ninguém pode te entregar uma auditoria 100% infalível. Nem as melhores empresas de auditoria, como uma Price ou uma Ernst, podem te garantir isso. De modo que ninguém é onisciente e consegue livrar uma situação de todo e qualquer risco. Assim, em função desse limite humano de auditoria, em que ninguém consegue tornar uma situação 100% isenta de risco, é que existe essa previsão contratual. Aqui nos investimentos da LC Invest, nós nunca vimos uma perda total do investimento, como está previsto no contrato. Mas por ser uma auditoria limitada a essa questão subjetiva, é que existe essa previsão lá no contrato. Nesse mercado de investimento tradicional, então, que eu vinha falando para vocês, nós temos a renda variável com alto risco de perda e a renda fixa como algo que não paga muito nos seus investimentos e muitas vezes pode perder para a inflação. Qual a solução, então, que nós encontramos para sair desse cenário de investimento tradicional? A solução, então, é utilizar-se de um ativo real que tem ganho acima da inflação e utiliza a correção de um índice que está acima da inflação, como a Selic. E esse ativo são os precatórios. Quem aqui acha que é possível fazer um crescimento de 1,4%, 1,6% ou 1,8% nos seus investimentos? Se você quiser a ajuda da LC Invest para alavancar os seus investimentos nesses patamares, eu vou colocar daqui a pouco um link aqui abaixo em que você vai preencher um formulário para você poder participar dos investimentos em precatórios. Quem não gostaria de fazer aquilo que eu coloquei lá no início, um aporte de 20 mil e 2 mil mensais e chegar aí em 11 anos em R$1 milhão? É isso que estamos propondo aqui para vocês nesse investimento consistente a 1,4% ao mês ou a 1,6% ao mês. Aí você vai me perguntar, como que eu acesso então, como que eu faço um investimento em precatórios aqui com a LC Invest? Você assina um termo de investimento conosco em que você vai ter 3 possibilidades de rentabilidade. Uma possibilidade de 1,4% ao mês, uma possibilidade de 1,6% ao mês e uma possibilidade de 1,8% ao mês. Para você conseguir fazer essas rentabilidades, vai depender dos diferentes aportes que você pretende fazer aqui conosco. Por exemplo, 1,4% ao mês seria um aporte mínimo de R$10 mil, 1,6% seria um aporte de R$200 mil e 1,8% seria um aporte acima de R$500 mil. Digamos que você fez esse aporte de R$10 mil. Como que você acompanha o seu investimento? Você tem um aplicativo que você baixa aí no seu telefone e você consegue acompanhar em tempo real a evolução do seu investimento. E eu quero colocar aqui também os resultados de alguns dos nossos investidores. Por exemplo, o Eduardo Dinon aqui fez 28,1% ao ano conosco. A Elise fez 25% ao ano aqui conosco. O Denis conseguiu fazer 29,4%. E o Jair conseguiu fazer
28,61% ao ano investindo em precatórios aqui com a LC Invest. Gostaríamos muito de ter você aqui como nosso investidor, fazendo esses 1,4%, 1,6% ou 1,8% ao mês com investimento em precatórios.